Você já parou para pensar quanto tempo as pessoas ficam expostas a todo tipo de informação e das mais variadas possíveis? Você já parou para pensar o quanto as redes sociais têm conferido a sensação de autoridade a algumas pessoas sem conteúdo nenhum ou com conteúdo totalmente comprometido no que diz respeito à nossa fé? Você já parou para pensar durante quanto tempo essa pessoa está exposta a tudo isso e quanto tempo ela fica diante do seu púlpito, ou seja, da sua presença ou de alguém que faz menção ou uso? Eu vi uma frase há umas 2 semanas atrás que eu achei bem interessante: preocupe-se menos com quem sai da sua igreja e mais com o que sobe no seu púlpito. Nós temos pouquíssimo tempo para combater tudo isso, todas essas heresias e todas essas mensagens deturpadas e de uma estratégia muito sutil do diabo, que anteriormente nos apresentava uma mentira, hoje ele nos apresenta uma meia-verdade, o que dá no mesmo. Inicialmente é uma sensação de que estamos ouvindo algo verdadeiro, mas dentro dessa informação tem algo às vezes muito sutil, e literaturas como essa e trabalhos como esse, sério, pode combater isso de uma forma muito eficiente, diminui a sua preocupação, ok? Porque senão você pode estar no altar transmitindo uma informação e nas escolas, nos treinamentos, a sua igreja está recebendo algo totalmente oposto, certo? Se não for dos professores, de um material didático que talvez você não teve acesso para selecionar, certo? Da própria rede social. Então é importante estarmos atentos. Então, para isso, nós teremos durante este ano também, para nós pastores, certo? Alguns debatezinhos, como fazemos sempre em intervalos, de 12. O próximo nós voltamos, vai ser, aliás, nossa próxima reunião do conselho será na Cidade do Leão, Projeto Vida Nova de Irajá, dia 10 de abril, e nós novamente voltamos, aquele modelo do bate-papo, e vamos saber algumas coisas sobre o que fazermos quando estamos diante de violências domésticas. Somos obrigados a denunciar? Não. Como fazemos? O que é uma denúncia de fato e apenas uma ida para a busca a informações mais precisas, certo? Nós pastores precisamos estar atentos a tudo isso, ok? Saber um pouco mais sobre divórcio. O que estamos falando na nossa igreja num ambiente tão crescente, certo? De divórcio dentro das igrejas. Entender a realidade, o que é adultério, qual é o tipo de separação que pode dar ao divorciado uma autorização verdadeiramente bíblica para que ele possa se casar de novo. Entender um pouco sobre dinheiro, como o Gerson disse, trabalho, atividade cuja qual trabalhamos, certo? O poder da administração e todas essas coisas que estão envoltas a dinheiro. Não é apenas dinheiro. Entender um pouco sobre, esses dias eu vi uma pergunta na internet, porque eu também vejo. Um camarada estava, que eu nem sei que autoridade ele tem, ele disse: porque eu sei que se perguntarmos a maioria dos pastores quais são os fundamentos da salvação, a maioria deles não sabe dizer. Eu me preocupei tanto com isso, que a minha mensagem de hoje à noite na minha igreja local, eu vou falar sobre fundamentos da salvação. Porque se as pessoas sequer sabem quais são os fundamentos, as escolas vão variar, você vai encontrar alguém que vai falar 5 fundamentos, 10 fundamentos, 20 fundamentos, mas nós precisamos, pelo menos na minha visão, de 6 fundamentos básicos da salvação, e eu vou transmiti-lo para a igreja hoje. Porque a cada dia que passa, nós vemos um crescente movimento querendo descredenciar a nossa autoridade pastoral. Isso tem sido um alerta muito grande.
as ridicularizações, certo, das igrejas, principalmente das pentecostais, feitas pelos próprios membros muitas vezes, sem notar, gravando movimentos, certo, do agir e do mover do Espírito Santo, que nós que somos pentecostais, certo, sabemos que eles são existentes, mas como entender umas imagens daquela isolada de um contexto, de uma palavra que anteriormente foi pregada, de uma comunhão que só se sente naquele ambiente e que pode gerar aquele tipo de comportamento, muitas vezes espiritual, que nós sabemos, certo, que é um movimento do Espírito Santo, mas que isolado em segundos num TikTok, ao invés de promover o agir do Espírito Santo, ridiculariza a instituição. Essa é a grande verdade. E nós precisamos estar preparados para combater tudo isso. Eu nunca pensei nisso. Glória a Deus que Deus me trouxe também para uma vida pastoral, porque com itinerante eu sempre fui uma besta em relação a isso. Como itinerante eu sabia apenas o quanto uma oferta valia para mim. Hoje, como pastor, eu sei quanto uma oferta vale para uma igreja. Isso me fez amadurecer e ter uma visão totalmente diferente. Não estou dizendo que todo itinerante era uma besta como eu estou falando da minha besta, tá certo? Porque senão o pessoal sai daqui, nossa, chamou todo itinerante de besta. Não, tem gente que tem essa consciência, foi treinado nesse ambiente. Eu não fui. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, até pautada nisso, certo? Quando eu vi o Gerson falando aqui das finanças, eu falei, cara, eu vou pregar quase a mesma coisa que ele. Até porque a palavra foi boa, parece que a minha também vai ser, certo? Mas a minha mensagem de hoje é uma pergunta. Eu ministrei essa palavra no domingo, na igreja local, mas ela mexeu muito com o meu coração, e ela está em Lucas, capítulo 12, verso 20. Dá para colocar o texto aqui? Se der, seria legal que todos acompanharam. Se não, nós estamos com pastores aqui, todos estão aptos aí. Se der, vocês me avisam que colocou. Lucas capítulo 12, verso de número 20. Colocou? Vamos lá. Isso. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olhe para mim, porque esta foi a palavra que tocou o meu coração semana passada para eu transmitir para a igreja. Note que ela termina com uma pergunta que deve ser respondida por todos nós. E que pergunta é essa? O que você tem preparado? Para quem será? É uma parábola narrada por Jesus, que começa a partir do verso 16 do capítulo 12. E é sobre ele que nós vamos olhar rapidinho, mas posteriormente eu vou me deter no verso 20, porque eu quero que tenhamos condições de responder esta pergunta, e mais do que isso, que os membros da nossa igreja tenham condições de responder esta pergunta, para que eles estejam alicerçados, tá certo? Com um bom fundamento, porque você vê, quando Jesus quer expor, a verdade sobre aqueles que vão segui-lo, a primeira coisa que ele diz é o preço, o quanto custa, certo? Todos aqueles que quiserem vir após mim, eu preciso explicar algumas coisas a vocês. Ele é semelhante a alguém que vai fazer uma obra e se senta para ver se dá. Ele é alguém que vai entrar numa guerra, mas precisa saber se tem elementos para vencê-la. Então o que ele está fazendo é fornecendo o preço, é mostrando, certo, o quanto custa. E é muito importante que tenhamos esse entendimento. Então, o tema da minha mensagem é: você tem uma boa resposta para esta pergunta? Que pergunta é esta? O que tens preparado? Para quem será? Esse texto é um texto que, quando começa no verso 16, ele está fazendo um confronto
entre talvez as duas maiores forças do mundo real: a presença de Deus, mas também a presença do dinheiro, uma das únicas coisas que o próprio Deus o coloca, o põe na posição também de Deus. Jesus vai começar a narrar essa história a partir do verso 16, e ele diz assim, no verso 16. Dá para colocar aqui, que aí eu acompanho, do 16 ao 20, que aí todo mundo, eu perco um tempinho, mas todo mundo, isso, verso 16. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. Só o 16, deixa aí por enquanto. Preste atenção, porque Jesus define um indivíduo, um sujeito nesta frase. Ele é um homem rico, ele é um homem abastado. Porém, Jesus vai dizer que este homem abastado, ele tem neste ano uma colheita sobrenatural. É algo em abundância, provavelmente, que ele nunca teve antes. Ele já tinha muito mais que o necessário, e agora ele tem uma colheita muito grande. E a pergunta que ele deveria fazer é: o que devemos fazer de fato quando a vida nos dá muito mais do que nós precisamos? Se nós sabemos que a vida muitas vezes dá para algumas pessoas muito menos do que ela pode necessitar, e aí nós temos então o carente, o necessitado, aquele que a Bíblia nos orienta a ajudarmos. Ele seria ajudado por quem? Será que ele não seria ajudado por aquele que tem muito mais do que precisa? Me parece que essa é a ótica que nós vamos encontrar aqui. Qual é o problema de ajudarmos pessoas? É criarmos em nós mesmos uma visão que seja responsável e segura de escoamento. É entendermos que se eu tenho mais do que eu preciso, certo? Eu preciso fazer com que isso escoe. Eu não vou pôr em risco a segurança de minha família. Eu não vou pôr em risco o meu amanhã. Eu entendo isso, apesar de trabalharmos com a fé, certo? Não se preocupe com o amanhã, mas eu entendo os conservadores, eu também sou. Então eu entendo. Para você, eu fui procurado por um camarada que teve um problema de um roubo de um carro. O roubo desse carro, certo? Gerou a ele um prejuízo e ele teve dificuldade de receber o carro. Então ele me procurou para me narrar esta situação, por eu conhecer a estrutura, certo? Que estava enfrentando esse problema. E aí então, durante esse aconselhamento, era só um aconselhamento. Ele foi embora, eu mandei ele voltar depois de uns dias. E durante esses dias, o Espírito de Deus falou ao meu coração: ele não veio te procurar para que você entre em contato com a instituição para dar a ele o valor que ele precisa para comprar um carro. Eu mandei ele vir falar contigo porque você vai dar a ele o recurso que ele precisa comprar o carro, e que era o mesmo que... Mas você sabe por que falou comigo? Porque era uma forma e um recurso que eu tinha para poder escoar de uma forma segura, responsável, não atrapalha a minha família, não me atrapalha em nada. E eu vivo isso o tempo inteiro. Ontem eu saí para comprar um galpão para a igreja, 30 de largura, um vão livre por 120 de comprimento, e saí achando que era isso. Quando eu chego, um dos camaradas vem me abraçar, chorando, me pedindo oração, e eu descobri que Deus havia me enviado ali, não foi para comprar um galpão naquela ocasião, mas para atender uma demanda, escoando agora, não dinheiro, mas atenção, carinho, fé e respeito pelo próximo.
Então, hoje eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade com essa questão de escoamento. Por quê? Porque já se aborreceram com o escoamento irresponsável, irracional. Tentaram ajudar quem Deus estava tratando, entraram na alça de mira de Deus e Deus atirou nele também. Aí não sabe selecionar quem ajuda. É a história do capitão do navio que vende o ingresso para o Jonas. Tinha nada que vender o ingresso para o Jonas. O Jonas entrou, o barquinho quase que afunda, certo? Então, um escoamento responsável, tá certo? Só que essa não é a visão desse cara. Vamos para o 17 ou 18 para ganharmos tempo. Olha o que diz o resto do texto. Então, já que ele ganhou muito, muito mais do que precisa, ele arrazoava, né, entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha só, ele está conversando com ele. Nossa, eu não tenho, certo? Já está tudo lotado, já está tudo cheio, já está tudo. E nesse momento, olha só, ele não pensa em ninguém que não tem. Não era uma boa oportunidade de canalizar um pouco do que tinha? Mas ele não faz, porque os bens materiais têm tendência a fazer com que nós não confiemos em ninguém, apenas neles. Essa é a grande verdade. Se o seu coração não estiver em Deus, os bens materiais podem te dar uma sensação de autossuficiência terrível. Não confie em ninguém, não dê nada para ninguém, porque ninguém merece. Quem merece é só você. E o 18 continua. E ele disse, o que ele disse? Farei isto, 2 pontos. Derrubarei ou derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens. O dinheiro está dizendo para ele, seus bens estão dizendo para ele: fique tranquilo, você pode contar comigo para tudo. Olha que beleza, certo? Porque o dinheiro vai fazer com que, verso 19, e direi a minha, tens em depósito muitos, para muitos, descansa, come, bebe e folga, ou viva, em outras traduções. Esse verso 19 é bem interessante, porque ele está dizendo: eu falei para minha alma, agora está tudo tranquilo. Faça o quê? Descanse. Engraçado que se ele tivesse uma boa qualidade de vida, ele estaria ganhando dinheiro e descansando, ganhando dinheiro e comendo, ganhando dinheiro e bebendo, ganhando dinheiro e folgando, se divertindo, tendo prazer. Ele estaria fazendo as duas coisas. Mas ele está tão seguro com o dinheiro que ele não está falando de corpo, ele está falando de alma. Ele disse: eu disse para minha alma, fica tranquila que você tem muitos bens. Que alma fica tranquila com bens? Que alma fica tranquila com dinheiro? Será que ele está falando só da mente, da sensação emocional? Porque a hora que ele for lidar com a alma de verdade, o dinheiro dele não serve para nada, os bens dele não servem para nada. Então o dinheiro está dando uma garantia para ele que não tem autorização para dar. E aí finalmente vem o verso 20. Essa é só a minha introdução e a gente começa daqui. Verso 20. Mas Deus lhe disse: ô louco, não vai rolar. Não vai rolar, louco. Não dá mais para descansar, não dá para comer, não dá para beber, não dá para folgar, porque, ô louco, esta noite te pedirão a tua, e tu vais sem grana, maluco. O bagulho é doido nessa parada, entendeu? Para lá o dinheiro não vai. E aí o texto termina dizendo: e o que você tem preparado? Para quem? Então, preste atenção, essa frase, para quem será, nos dá uma informação preciosíssima, qual? Tem mais de uma opção.
Senão não perguntava para quem será. A não ser quando Deus está querendo assim, sei lá, fazer umas coisas esquisitas. Você vê que ele está conversando com o profeta Isaías, só está ele e o Isaías. Viu o Senhor sobre o alto sublime trono, a orla do seu manto tinha todo o tempo, serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, 2 voavam, clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz que clamava, a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até mim, trazendo na mão aquele texto que você sabe, no final, olha no final o que é que Deus diz: a quem enviarei? Só tem ele, o Isaías. Ou ele está se fazendo de desentendido, ou Isaías é muito burro, certo? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí disse eu mesmo aqui mesmo, só tem eu mesmo, então sou eu, vamos embora. Aqui não, aqui ele diz: para quem será? O que você tem, para quem será ou estará preparado? Então, quando o assunto é morte, deixa eu tratar de uma forma muito simples. Os teólogos ficam meio chateados, mas eu preciso simplificar, certo? Para que as pessoas entendam, porque eu falo, às vezes, para o pessoal que quase não entende nada. Esse dia eu fui falar de nudez num evento, porque você tem que ficar pelada num evento de família. Falei: pelado emocionalmente. Quando Deus criou Adão e Eva, era porque estavam nu, e não era só nu físico, era nu emocional, onde eles não tinham segredos, onde viviam uma vida tranquila, aberta, onde Eva poderia falar de seus sonhos, certo? Poderia falar de tudo, até que um dia Eva gostou de um negócio que não poderia gostar e era proibido, então ela começa a se vestir. Ela continuava nua fisicamente, mas começou a colocar roupas emocionais para esconder seus desejos. No final, um irmão me abordou: pastor, esse negócio ficou altamente pornográfico. E pior que ficou, porque se ficou para ele, foi o que ele entendeu. Então eu passei a diminuir o negócio aqui, tá certo? Passei a parar de falar de pelado. Então, quando o assunto é morte, os nossos membros precisam saber disso. Quantas vezes nós vamos morrer? 2. Apocalipse diz: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Ainda Apocalipse, lá pelo capítulo 20, também vai fazer menção de sermos vencedores sobre a segunda morte. Não temos parte na segunda morte. A Bíblia nos diz que não devemos temer aqueles que podem matar apenas o corpo, mas pode também lançar a alma no... Então a palavra morte aqui está totalmente ligada, certo? De uma forma simples, a palavra separação. Você morre a primeira vez quando o espírito se separa do corpo. Então o espírito volta para Deus, certo? E o corpo volta para o pó. E agora quem está em jogo é a alma. A próxima possível separação vai ser a da alma. Porque há uma frase na África que diz: quando elefantes brigam, quem se lasca é a grama. Então não há briga entre a carne e o espírito, o negócio é a alma. E agora sim, tá certo? Nós vamos dar uma olhada para isso. Os nossos membros sabem disso, que eles podem morrer 2 vezes. Se não sabe, precisam ser informados. Por quê? Porque o mal vai tentar convencer o ser humano de que não existe esse negócio de segunda morte, que só existe a primeira, que é a separação do espírito do corpo, mas que a supergraça pode alcançar, certo? A todos, independente do que eles vivam. Então, vamos aqui. Aí eu entro no que o Gerson falou. Repita comigo: tenha dinheiro, mas confie em Deus. Isso. Bom, vamos olhar algumas coisas aqui agora para respondermos rapidinho essa boa pergunta. O que eu tenho preparado, eu, Cláudio? Volto para o profeta Isaías. Vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e quando me encontrei com Deus, o que disse eu? O que ele disse? Ai de, porque eu aprendi uma coisa: todas as pessoas que estão verdadeiramente na presença de Deus só conseguem olhar para si mesmo. Todas as pessoas que estão perto do Satanás só conseguem ver a vida do outro.
Perto de Deus você olha para você. E se tiver que olhar com os outros, você olha para você primeiro e descobre que o olhar para o outro tem que ser de misericórdia. É assim que funciona. Então, quando nós olhamos essa pergunta, para quem será? Indica que é mais de uma opção. Então, se você gosta de anotar, segundo a carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 6, verso 14, nós vamos ver características das duas partes. Dá para colocar aí? Está cedo, tá bom. 2 Coríntios 6, 14. Coloca, por favor. Isso. Não, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Só para você acompanhar e ver isso direitinho. Não vos prendais a um jugo desigual com os... Agora ele começa a dar as características dos dois destinos. Porque sociedade tem justiça com a... Que comunhão tem luz com... Verso seguinte. Que concórdia tem entre Cristo e... Ou que parte tem o... Com o... Preste atenção, temos 4 características para cada um dos destinos. Que comunhão tem a injustiça, trevas, Belial e infidelidade. Essa é a característica de um dos lados. Outro lado, vamos lá? Justiça, Cristo, ou não, justiça, luz, Cristo e fidelidade. Preste atenção que aqui nós temos exposto, né, 4 características de cada um desses dois destinos que a segunda morte ou possível morte tem para nos encaminhar. Então eu preciso entender para quem será estar preparado o que eu estou vivendo. A resposta é clara: para céu ou inferno, para Deus ou para Satanás. Como é que eu sei isso? Minha vida é uma vida de fidelidade, de luz, de Cristo e de justiça. Eu já sei que o que eu tenho preparado é para Deus. Se minha vida é de injustiça, se ela é de trevas, se ela é de Belial, se ela é de infidelidade, eu já sei para quem eu estou preparando. Oferecer essa informação às pessoas fazem com que elas tenham condições de aplicar nelas o autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Como alguém vai examinar a si mesmo se não tem nenhuma base de avaliação para fazer tal exame? Elas têm que receber. Então, como é que é a minha vida? É luz? Está lá o pecado, está lá na Eva, está lá no Acã, vi, cobicei, tomei, escondi. Essa é a questão. Quando eu falei sobre vozes, eu expliquei isso para vocês. Todas as vezes que Satanás diz para você fazer algo, depois do feito ser realizado, você tem que se esconder, porque é uma vida de trevas. Tudo aquilo que as pessoas fazem ao lado de Cristo, eles levam para a luz, porque pode ser visto. Seu celular precisa de senha? Para que essa senha? Só para proteger algumas informações suas de trabalho, questões suas de intimidade? Ou será que é para sua mulher não ver algumas coisas? Vamos cair por aqui, porque não é isso a intenção. Não quero envergonhar os obreiros, certo? Mas preste atenção, agora nós temos o destino da alma. E a pergunta é: o quanto de dinheiro você precisa ter na hora da prestação de conta da alma? Fala para mim. Porque olha, o que você tem preparado, o que está em jogo é a alma. Algo que vale mais que todas as riquezas deste mundo. Todas as riquezas deste mundo são inferiores para Deus ao preço de uma alma. E no verso 20, porque o texto, deixa o 20 lá por favor, que eu vou com ele até o final.
Agora, não, volta lá para Lucas 12:20. Eu sei que é chatinho fazer assim, fica com ar de palestra, mas eu preciso. Esta noite pedirão a sua alma. O que está em jogo é a alma, tá certo? E agora, certo? Seu dinheiro não vale mais nada. Mas esse texto ainda disse algo precioso: se você não se preocupa com isso, o que você é? Um louco. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia não proíbe. Presta atenção, aqui nós não temos um texto falando de permuta, ou ganhe o mundo e perca a alma, ou perca a alma e ganhe o mundo. Ele está apenas alertando: ganhe o mundo sem perder a alma. Isso é possível. E é assim que funciona. Sempre o mundo espiritual vem primeiro. A Bíblia começa assim: no princípio cria Deus os céus e a... Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Não ajunte tesouro nessa, mas ajunte tesouro no... Olha só, é assim. Mas ele fala dessa loucura. Mas eu agora, já que vivemos duas mortes, uma física e uma espiritual, eu preparei algumas coisas que eu acho legal nós refletimos. A pergunta é: o que tens preparado? Pergunta aí para quem está do seu lado: o que você tem preparado para morrer? Isso. Bom, vou te falar para todos aqueles que se prepararam para a primeira morte e já pode morrer. A primeira morte. Quem aqui, se morrer hoje, não precisa de vaquinha, de dinheiro dos outros, de dinheiro da igreja para ser enterrado? Levante a mão, por gentileza. Isso, já pode morrer. Louvado seja Deus. Está preparado? Não, está preparado, não. Certo? É gente preparado. Quem aqui, quem aqui, se morrer hoje, a família não precisa se apressar, dá para ficar aí pelo menos 1 ano, 2 anos, talvez até mais, sem se preocupar com as despesas operacionais, certo? Dá para esperar um tempo, se reposicionar de emprego, começar a trabalhar, e todas essas coisas, esperar a pensão, certo? Para quem vai ter. Quem? Levanta a mão. Já diminuiu, isso aí. Ou seja, é um bom candidato, já pode morrer. Certo? Quem aqui, a sua família, já está, você preparou a sua família para continuar o legado, para continuar a missão, para continuar fazendo, certo? Agindo no ministério, certo? Levante a mão. Beleza, já pode ir. Tá. Quem aqui vai ficar, depois que partir, com uma lembrança boa, agradável? As pessoas vão lembrar de você, vão sentir saudade, vão dizer: que pessoa fantástica, extraordinária, sensacional. Levanta a mão. Putz. Quem aqui disse sim para essas 4 perguntas? Levanta a mão. Abaixa. Você pode morrer hoje. Você está preparadinho para a primeira morte. Mas não é dessa que Jesus perguntou. Ele não disse: você está preparado para pedir em seu corpo? Ele disse: louco, hoje te pedirão a tua, e o que você tem preparado, alma, é agora que vão botar o forno para esquentar. Eu sei que aqui a resposta é sim para as 4. Pelo menos acredito. Mas a minha pergunta é para a sua igreja. Eu quero que você saia daqui para perguntar à turma, passar a mensagem para lá. Você acredita que existe vida depois da primeira morte? Entendeu? Pasme você, tem gente na nossa igreja que acredita que morreu, acabou. Ou então que vai ressuscitar de novo no cachorro. Esse dia eu vi um caso, né? Me contaram um caso de que a moça chamou o pastor e falou: pastor, o senhor vai fazer meu casamento, mas eu queria que que meu cachorro entrasse com as alianças. É estranho, sim ou não? Mas até aí tudo bem, nós estamos num período onde os bichinhos têm ganho espaços.
Tem até nome de gente. Você vê, tem cachorro com o nome de João, gata com o nome de Débora. Hoje tem tudo, calopsita. Hoje os bichos têm tudo isso aí. Cobra com o nome de sogra, tem tudo, certo? Mas aí ela foi relatar ao pastor por que é que o cachorro ia entrar com as alianças, porque o cachorro era a reencarnação do vô dela. Aí o pastor falou: então é melhor chamar Allan Kardec para fazer, me deixa de fora, certo? Porque eu estou fora dessa parada. Mas pior, você pensa que isso não está dentro das nossas igrejas? Tem os irmãos! Tem os irmãos que acham que foi Cleópatra. Tem umas irmãs sim, pode ver como é que elas vão vestidas para a igreja. Esse dia lá em Xerém eu vi uma irmã minha vindo, não, uma irmãzinha lá da igreja, na rua. Gerson, olhei a irmã. Falei, é meu velho. Eu falei, alguém tosqueou. Estava quase pelada. Mesmo da igreja, vai para o céu, peladinha. É complicado. Então, se a pessoa não acredita que tem vida depois da primeira morte, já se lascou. Segunda pergunta que o seu membro precisa responder para definir isso: você sabe como não morrer pela segunda vez? Porque como não morrer pela primeira é inevitável. Davi disse: eu vou pelo caminho de todos os homens, fora o arrebatamento, o destino de todos é o caixão. É assim que funciona, certo? Então, será que as pessoas sabem como elas precisam fazer para não morrer a segunda vez? Mas como elas vão saber a segunda resposta se sequer foram capazes de acreditar na primeira? Então, o membro de sua igreja tem que estar apto para responder. Você quer ver uma besteira que eu tenho ouvido na internet? Alguém aparece com a bandeira de Israel e alguém pergunta: nossa, por que você está com a bandeira do Brasil e de Israel? Porque estou com a bandeira de Israel porque é um país cristão. Vou te dar uma estatística de 2021, que é a última que eu lembro. 1,9%, aproximadamente 178 mil pessoas eram cristãs em Israel. E um crente me diz que está carregando a bandeira de Israel, porque Israel é um país cristão. Eu não sei se você sabe o que ou como as pessoas vê um evangélico quando vai para uma mídia. Quando você vai para uma rádio, quando você vai para uma televisão, quem está assistindo entende que nós representamos todos os evangélicos. Quando alguém diz aquilo e aquilo é uma insanidade, uma burrice, todos nós ficamos burros. Por que é que todos nós saímos beneficiados do discurso de pastor Silas? O que ele fez na Paulista, eu estava lá, eu vi. Fez com que todos nós fôssemos vistos de uma forma diferente, com mais respeito. Você está entendendo? Mas quando alguém faz o contrário, isso também é verdade. Então nós precisamos preparar os nossos membros. Eles têm: olha, meu filho, você sabe que você vai morrer 2 vezes? Você sabe que a primeira não dá para evitar, mas você tem que se preparar para ela com recursos para o funeral, segurança familiar, legado e lembrança na memória dos outros. Para a segunda morte, você precisa se preparar para não vivê-la. E o primeiro passo é acreditar que tem vida depois da primeira morte. Segundo, saber como é que não se morre pela segunda vez. E aí então, como é que eu não morro? Tomando Cristo como meu Salvador e Senhor. E aí conhecendo. Para mim só 6 bastam. Coloca o que quiser. Você quer a fé em Cristo, o sangue, o arrependimento, certo? A justificação, o perdão. Para mim esses 6 fundamentos, é eles que eu vou transmitir para a minha igreja hoje, certo? É a fé em Cristo. Em que do Cristo? Seu sangue. Para quê?
para que eu tenha arrependimento, e com arrependimento eu alcance o perdão, e através do perdão eu alcance a justificar, e está montado minha estrutura. As pessoas precisam ter consciência disso, certo? Então o terceiro passo é: eu coloquei Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, e isso indica que eu vou vencer a segunda morte. E quarto, seu estilo de vida é pautado em obediência, fé e amor ao próximo? Se você disse sim para essas 4 perguntas, você está preparado para vencer a segunda morte. Acredito que a vida após a morte existe, certo? Eu sei como não morrer a segunda morte. Cristo é meu único e suficiente Salvador, e a minha vida é pautada em obediência a Deus, em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, certo? E amor ao próximo, tá certo. Algumas questões que vale a pena refletir, explicar para os nossos queridos membros. Primeira é a seguinte: a segunda morte só pode ser vencida antes de você passar pela primeira. Explique seus membros que ninguém pode ser salvo depois da primeira morte, ok? Provavelmente já sabe, mas eu uso um exemplo. Alguém aqui vende seguro de automóvel? Tem alguém aqui que vende seguro de automóvel? Eu usei um irmão da igreja que vende seguro, e que às vezes ele se depara assim: o cara não pagou o boleto, o carro é roubado, ele paga. Aí quer apresentar o boleto: mas eu paguei hoje, mas depois do roubo. É mais ou menos isso aqui. Avisa a turma que tem que aceitar Jesus antes, senão depois, chifrudão. Isso. Outra coisa, explique a eles: adiar essa decisão é colocar em risco o futuro da sua alma, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Deus não divide 2 momentos nosso com ninguém. Ninguém sabe o dia que você chegou nesse mundo, e ninguém sabe o dia que você vai sair daqui. Ninguém. Ah, pastor, eu sei o dia que eu cheguei, o dia do meu aniversário. Não, esse foi o dia que você nasceu. Mas se você lembrar, em tese você chegou quantos meses antes nesse mundo? 9. E o dia que tu chegou, Deus não dividiu nem com a sua mãe. Nenhuma mulher sabe o momento da concepção, porque Deus disse: eu te teci no ventre da sua mãe. Não divido com ninguém o dia que você chega, e não divido com ninguém o dia que você parte. Então adiar essa decisão pode. Eu tive na igreja que eu sou pastor, durante um culto de quarta-feira. Tem gente aqui que conhece o pastor Rafael de Oliveira, é amigo, certo? Foi lá onde estava um rapaz. Esse cara morava numa casa minha, certo? E falou com ele: amigo, você não vai voltar para Jesus? Não, eu ainda tenho umas coisas para resolver. E ele foi muito enfático. Eu até, como pastor, fiquei desconfortável de ter alguém sendo tão aparentemente desagradável com o membro da minha, ou um irmão que estava visitando a minha igreja, um visitante. Pois bem, eu fui pregar na igreja de Jorge Linhares, 2 semanas depois, e eu recebo uma ligação: Cláudio, acabaram de matar o fulano em frente ao cartório. Ele adiou. Entendeu? E aí, eu posso dizer que ele foi para o inferno? Não tenho essa garantia, mas eu também tenho muita dúvida de que ele se salvou, certo? Até porque chegaram por trás dele, deram um tiro na cabeça primeiro, certo? Porque normalmente quando as pessoas morrem devagar e sabem o endereço, elas vão. Você dá um endereço para a pessoa: endereço do céu, Jesus Cristo, seu sangue, arrependimento e conversão. Esse não vai dar mais tempo para tu, é igual o ladrão da cruz, morreu, lascou-se. Entendeu? Mas se você der o endereço, quem morrer devagar vai. É ou não é? Mas de morte súbita tem que estar preparado, porque aí não dá para procurar o endereço. Cadê o endereço?
Aí lascou. Aí tem que levar uma roupa fresquinha. Terceiro, que os membros da sua igreja precisam saber: olhar para o mau testemunho dos outros e não cuidar da sua própria vida pode criar um encontro nos corredores da segunda morte entre você e a sua referência. Quem fica olhando, para eu ser crente igual o fulano, prefiro estar fora da igreja. Fala para ele: maluco, se prepara, porque o fulano vai e tu vai e vai encontrar no corredor. Ué, você aqui? Mas eu estou aqui. E você? Mas eu não vim pelo mesmo motivo que o seu. Eu era só fofoqueiro, você era adúltero. Isso. E o diabo falando: calma, gente, calma. Vamos deixar essa discussão lá para dentro. Temos bastante tempo para discutir esse troço aí. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então a vida dos outros não pode interferir na sua salvação. Se os outros 1.000 cairão ao teu lado, as contas já feitas, vamos fazer logo as contas direto. 11.000 vão cair, pronto. Entendeu? E você não vai cair. Louvado seja Deus. Então que se dane que tem o outro pastor fazendo isso, fazendo aquilo, o pastor está fazendo aquilo outro, o pastor está roubando. Eu falei lá na igreja, rapaz. Eu fui de São Paulo uma época, o cara comprou um caminhão de pedra 2. Caminhão de pedra 2. Mandou vasculhar no pátio da igreja dele. Mandou os membros levar para dentro e vendeu as pedras, como a pedra que derrubou o gigante Golias. O outro pastor, aqui, do litoral, Búzios, mandou os membros ir para lá com a sacolinha, dessa sacolinha de embalar roupa. Foi lá na Rua das Pedras, naquela rua dos restaurantes lá, e os caras faziam assim, com a sacolinha aberta. Enchia de ar, amarrava, levou para a igreja e vendeu o ar da Rua dos Ricos para você comprar e abrir dentro da sua casa. Olha aí, Jéssica, que mensagem fantástica para você pregar. Não deixe, e eu termino aqui, ninguém esquecer, vale a pena refletir, o equilíbrio entre, repita comigo, sangue de Cristo, obediência bíblica, fé e boas obras. Adianta obediência sem fé? Adianta boas obras sem o sangue de Cristo? Adianta fé sem boas obras? Então nós precisamos do sangue de Cristo, da obediência bíblica, da fé e das boas obras. Acho, não sei você, mas acho que muita gente na nossa igreja precisa dessas informações, porque se for interrogadas por alguém, talvez não tenham condições de responder.